Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde aos amigos e amigas do Brasil Export. Quero agradecer aqui mais uma tarde com a presença de todos os nossos conselheiros, de norte a sul, do Conselho Internacional, do Conselho Feminino, do Brasil Hack Export. Realmente uma tarde aqui para ser comemorada. Primeira live do Conselho Internacional. Hoje, com o tema Conectividade das Nações no âmbito da infraestrutura logística, a tecnologia nos próximos 10 anos. Quero inicialmente saudar o presidente do Conselho Internacional, César Meirelles. César, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Tenho certeza que teremos aqui uma tarde especial. E hoje uma tarde, né, César, é seu último dia como presidente da BOL, uma tarde realmente que você vai deixar um grande legado na BOL. O pessoal sempre brinca que o seu nome, agora há pouco eu vi o Cláudio brincando, mas quem é Carlos, né? As pessoas não sabem, na verdade, que seu nome completo é Carlos César Abol Meirelles, porque a BOL está incorporada. E eu sei desses 8 anos o quanto você se dedicou e é uma grande conquista aí para todo o setor. Mais uma vez, falando em nome do Brasil Export, em nome aqui de diversos setores, o nosso agradecimento pela condução aí, pelo seu trabalho à frente da BOL. Quero agora receber com muita satisfação, inicialmente eu convido o Dr. Cláudio Fistac. Muito obrigado, Dr. Cláudio, pela sua presença. Realmente acompanho o seu trabalho já há muitos anos. Inclusive, participei de vários eventos, inclusive na própria BOL. Já li livro seu falando a respeito aí de gargalos e soluções, né, no transporte, na logística. Então, é um grande prazer aqui para o Brasil Export recebê-lo nesta tarde. Também com enorme prazer, doutora Nadir Moreno, presidente da UPS. Muito obrigado, Nadir, pela sua presença. E aqui eu vou fazer vou aproveitar, porque eu já recebi vários pedidos, Nadir. Nós criamos recentemente o Conselho Feminino do Brasil Export, que é um conselho que tem sido um grande sucesso, exatamente com grandes lideranças do setor, e nós gostaríamos muito de contar, num outro momento, aí logicamente trabalhando as agendas, mas com uma apresentação sua neste espaço, especificamente para o Conselho Feminino, será muito importante aqui para o Brasil Export. E para finalizar, gostaria de convidar, né, agradecer a presença
do Dr. Roberto Gianetti da Fonseca. Também já estivemos juntos algumas vezes na Fiesp, né? Ex-secretário executivo da Camex. Dr. Roberto, aqui com certeza dispensa apresentações, seu currículo, seu nome, mas eu quero agradecer mais uma vez aqui pela sua presença nesta tarde tão importante. E, César, para finalizar, eu queria poder aproveitar do seu prestígio e um pouco dessa minha ousadia aqui, e eu queria fazer um convite para que o Dr. Cláudio, o Dr. Roberto, a doutora Nadir depois possam integrar este Conselho Internacional do Brasil Export. Conselho recém-criado, mais uma vez presidido por você, mas conselho que eu acredito muito, eu acho que vai ser um sucesso, não só para 2021, mas para todo esse trabalho que o Brasil Export vem fazendo. Feitas as apresentações, César, eu já passo a palavra para você e um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Fabrício, pelas palavras gentis, generosas, pela amizade. E, em seu nome, eu quero agradecer e cumprimentar a todos, né, os nossos queridos colegas, presidentes dos demais conselhos e entidades de classe aqui presentes. Cumprimento com imensa alegria nossos ilustres convidados, palestrantes, os quais, em seguida, teremos a honra de lhes apresentar a todos, né? As autoridades que sempre nos prestigiam com suas presenças, aos convidados, convidadas, amigos e amigas, nosso muito obrigado por aqui estarem conosco nessa tarde. Nessa tarde de hoje, temos a certeza de que teremos um show de conteúdo e de informações de suma relevância, as quais, nas falas dos nossos insígnios palestrantes, projetar-nos-ão para olharmos o futuro. Com o tema Conectividade das Nações no âmbito da infraestrutura, logística e tecnologia, nos próximos 10 anos, nossos notáveis palestrantes nos brindarão com as suas experiências sobre o tema em destaque. Como conectar ou reconectar as nações através da infraestrutura logística inteligente e tecnologia de ponta. No último dia 23 de março, o mega carrier container encalhou e fechou o canal do Suez por 6 dias. Para uma obra de 151 anos, com a realidade atual, tão distinta do período da sua fundação, luzes amarelas acenderam para uns e vermelha para outros. Qual será o real impacto disso tudo no mundo das transações de conectividade entre as nações? Internamente, o desafio de conectar um Brasil diverso, multirregional e idiosincrático, com imensos abismos sociais, é titânico. A BR do Mar, a expansão da malha ferroviária, a BR dos Rios, que está por vir, a repavimentação da malha rodoviária anacrônica de décadas, vem fazendo parte da agenda positiva do Ministério da Infraestrutura. A expansão da malha regional para a carga aérea também se faz mistério. Como conectar a América Latina para uma nova agenda de integração regional? Não podemos mais estar de costas uns para os outros. Somos um bloco com inúmeras oportunidades. O Brasil e o mundo estão na virada do modelo energético. No início deste século, contudo, a Europa, não muito distante, a Europa experimentou um preocupante apagão energético. O Brasil não nos deixa esquecer dos seus apagões circunstanciais. Há pouco, o Dr. Roberto mencionava, no campo da conectividade e das telecomunicações, estamos diante da era 5G. Como será o novo normal? Os veículos elétricos, carros, caminhões, drones, aviões, por que não dizer navios, inclusive alguns não tripulados, já são uma realidade irreversível no mundo e já atingiram o non-return point, ou point of non-return. E no Brasil, como será? Uma pandemia que já ingressa no seu segundo ano, trágica, mudou a lógica mundial. Mexeu no just-in-time, mexendo também na matriz de produção para muitos setores. O e-commerce mostrou-se dinâmico, voraz e irreversível nessa conectividade global. Queremos vacinas, queremos o retorno da normalidade da vida. Como conectar este mundo nessa nova realidade?
A UPS é a maior operadora mundial do Boeing 747-8, expande a cada dia sua frota aérea de superaviões cargueiros, conectando mercados e atendendo a demanda dessa nova ordem mundial. Para onde vamos? Infraestrutura, logística e tecnologia são matérias de fato amalgamadas? Nossos palestrantes de hoje vão nos ajudar a entender a próxima década de desafios globais, ainda de dimensões pouco definidas. Após a apresentação de todos os três palestrantes, que tenho a honra de fazê-lo, passaremos para as discussões e os debates. Cada qual dos dois senhores e da senhora terão 20 minutos. Assim, teremos tempo para uma conversa um pouco mais ampla. Tenhamos todos uma excelente tarde e vou passar para a apresentação dos nossos três palestrantes. Cláudio Fristac, ainda que todos os três sejam amplamente conhecidos, respeitados e admirados. Cláudio Fristac é economista com pós-graduação na Unicamp e na Universidade de Stanford, em 1984, é presidente da Interb Consultoria Internacional de Negócios e diretor de país do International Growth Center, London School of Economics e Universidade de Oxford. Fristac foi principal economist da área de indústria e energia do Banco Mundial, tendo sido professor adjunto na Universidade de Georgetown. É coautor do livro Gargalos e Soluções na Infraestrutura de Transporte. Nadir Moreno, ainda além da UPS ser associada da ABOL, com muita honra e prazer, Nadir Moreno é graduada em Direito e está há 29 anos na UPS do Brasil, sendo os 11 últimos anos como Country Managing Director. Nadir Moreno passou por diversas áreas da UPS do Brasil, como atendimento a cliente, departamento jurídico, recursos humanos, sendo a primeira e única mulher a assumir a presidência da companhia no país, com muita honra. Nadir Moreno é presidente do Lead Mulher, tendo sido indicada a vários prêmios, como, por exemplo, the Stevie Award Women in Business, na categoria Women Helping Women, nos Estados Unidos. Prêmio criado para honrar, trazer reconhecimento público das conquistas e contribuições de organizações de mulheres executivas em todo o mundo. Roberto Gianetti da Fonseca, economista pela USP, sócio fundador da KWP Energia, presidente da Caduna Consultoria, é presidente do Lead Energia. Gianetti foi diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, tendo sido secretário executivo da Camex e presidente da Funsex. É autor do livro Memória de um Trader. Com muito prazer, muita honra e alegria, sejam muito bem recebidos por todos nós. E, em ordem alfabética, eu passaria a palavra para o Cláudio Fristac, que tem 20 minutos para a sua fala inicial. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para eu dar, enfim, falar algumas palavras aqui para todos vocês. É uma honra estar aqui com todos vocês. Evidentemente que esse é um tema muito amplo, então existem várias maneiras de a gente recortar esse tema. A forma como eu imaginei que eu poderia, talvez, agregar um pouquinho de valor é falar uma coisa um pouquinho, começar no meio mais do high level e aí descendo um pouco. Enfim, então vou começar bem do high level, digamos assim, tá? Se vocês me permitem, evidentemente. Eu vou começar falando do crescimento do nosso país, tá? E do enorme desafio que nós temos nos próximos anos e décadas de não cairmos na estagnação. Isso não quer dizer que alguns segmentos vão continuar crescendo, não, eles vão continuar a crescer, o agronegócio tem um potencial enorme, etc. Mas a economia como um todo, ela não está fadada, mas ela tem forças realmente que estão impelindo ela para a estagnação. O que pode arrestar esse processo, inverter esse processo? Única palavra: produtividade. Não há outra palavra. Do ponto de vista demográfico, nós estamos rapidamente fazendo essa, enfim, cursando, digamos assim, a demográfica.
E se nós olharmos os dados do IBGE, vocês sabem que demografia é uma coisa que não se consegue mexer, está mais ou menos pré-determinado para os próximos anos e décadas. Enfim, é um fato que a demografia, por assim dizer, vai contribuir pouco para o nosso crescimento. Então, o que resta é a produtividade. E nessa dimensão do que resta é a produtividade, nós temos feito um exercício que tenta discutir, que tenta pelo menos mostrar empiricamente qual é a contribuição, em primeiro lugar, da abertura comercial, porque isso tem exatamente, diretamente a ver com o que nós estamos discutindo, em segundo lugar, da infraestrutura e terceiro, da educação, para impulsionar a produtividade do nosso país no médio e longo prazo. Eu vou dar apenas um dado e depois passar adiante, que a importância da abertura comercial para o nosso país, aproximadamente, usando o modelo empírico dos Estados Unidos, quer dizer, olhando a experiência americana, que é a única experiência realmente que é um pouco comparável aos Estados Unidos, com a abertura pós-Segunda Guerra Mundial, a contribuição de uma abertura comercial seria da ordem próxima a 20%, estrito senso, 17% do ganho do PIB per capita para os próximos anos, que é uma enorme contribuição. Você pensar bem o que é isso, 17%. Então, a pergunta, bem, tudo bem, e o resto é investimento em infraestrutura e educação. São os elementos que podem arrestar ou impedir a nossa economia de cair na estagnação. Eu não vou nem discutir, nós não vamos ter tempo aqui, as implicações de uma economia estagnada, mas vocês podem imaginar as implicações terríveis de uma economia estagnada. Apenas no âmbito pessoal, é a mesma coisa para as próximas gerações, que as próximas gerações vão estar piores do que nós vamos estar. Só isso. Enfim, a partir daí, enfim, todo tipo de tensão da nossa economia. Então, nós precisamos, a abertura comercial, que ela tem sido incompleta, começou, digamos assim, ela realmente startou lá nos anos, em 1990, é uma data que normalmente as pessoas usam, tá? Já temos 30 anos, ela está ainda bastante incompleta. Uma medida de fechamento da economia, é uma medida também sujeita a críticas, mas é uma medida razoável, é a relação importação-PIB, que em 2019 foi 14,7%. Eu gostaria de dar 2 ou 3 dadozinhos rápidos. Países de renda média, a relação importação-PIB é 10% do PIB acima da nossa, 24,6%. Sudoeste da Ásia, Pacífico, 28%. Países da OECD, em média, 30%. Países de alta renda, 32%. União Europeia, 43,6%. Tudo isso para 2019. Ou seja, nós convivemos ainda com um país muito fechado, que tem, obviamente, implicações enormes para, não apenas para o país, mas também para o business que as pessoas que estão aqui, de alguma forma, representam, etc. Há um conjunto de barreiras, aqui vocês conhecem muito melhor do que eu, barreiras tarifárias, não tarifárias, elevados custos de transação. E você tem um componente, que eu acho que é o componente que, de alguma forma, o César mencionou no início, eu acho que é o foco dessa nossa discussão, que é a infraestrutura de conectividade. Tanto no âmbito, principalmente no âmbito dos transportes, quanto no âmbito de telecomunicações. Nossa infraestrutura de transportes é uma infraestrutura, eu já vou dar uns números, mas todos nós conhecemos, enfim, com muitos problemas, alguns deles que se remontam ao século XIX, a maior parte deles remonta ao século XX, e no caso de telecom, nós temos um desafio enorme que é do século XXI, enfim, com a vinda agora do 5G, né, que vai efetivamente revolucionar não só a logística, mas potencialmente pode revolucionar a nossa economia se nós soubermos como fazer e fazer direito, né? Então, falando um pouquinhozinho de infraestrutura de conectividade. Vocês me desculpem, eu sou fã de números, porque eu acho que nós precisamos olhar das coisas da forma mais objetiva possível. E depois nós podemos qualificar. Tá? Então, vocês vão sempre me permitir, eu acho que é um vício meu de muitos anos. Tá? Eu tive muitos professores e professoras que me disseram, bem, tudo bem, mas qual é a evidência que você está dizendo? Onde está a evidência? Ou seja,
a evidência normalmente está nos números. Claro, os números podem enganar, mas a evidência normalmente está nos números. Então, vamos falar um pouquinho de infraestrutura de conectividade. Eu acho que houve avanços, mas nós temos que olhar no longo prazo. E eu vou falar agora dos últimos 20 anos, 2001, 2020, exatamente 2 décadas. Em transportes, nós investimos uma média de 0,67% do PIB, em média, nessas últimas 2 décadas. Ok, é muito pouco, é muito pouco. Nós deveríamos estar investindo, de acordo com os nossos cálculos, estão publicados pelo IPEA, em 2 capítulos de um volume chamado Desafios da Nação, republicados, etc., etc., deveríamos estar investindo 1,95% do PIB. Ou seja, há um gap, há uma brecha de 1,28% do PIB, traduzindo isso em reais. Dado que o nosso PIB atualmente é de ordem de 7,5 trilhões de reais, há um gap de 96 bilhões de reais anualmente que nós estamos subinvestindo na nossa infraestrutura de transporte. Aí transporte em todos os modais, inclusive na área de mobilidade urbana. Tá? Não estamos falando apenas em portos, ou rodovias, ou ferrovias, etc. Em telecomunicações, nós investimos, na média, nas últimas 2 décadas, 0,56, deveríamos estar investindo 0,71, temos um gap aí, uma brecha muito menor, 0,15, da ordem de 11 bilhões, 11,3 bilhões de reais. Tá? Ou seja, sintetizando, nós temos uma brecha muito grande de investimentos, e isso é um desafio enorme para os próximos anos. Infelizmente, nós estamos falando, quando eu digo brecha, é brecha por 2 décadas. Nós temos que investir 1,95%, 2% do PIB em infraestruturas de transportes por 2 décadas, ano após ano, para nós termos o que eu denomino uma infraestrutura modernizada. Não é uma infraestrutura de ponta, de fronteira. Nós definimos o que é uma infraestrutura modernizada e fizemos essas contas, as contas estão publicadas, tá? E toda a memória de cálculo, etc. Em telecomunicações, a mesma coisa. Não é chegarmos na Coreia do Sul, não é chegarmos no Japão, não é chegarmos na Finlândia, que definem a fronteira em termos de conectividade hoje. Não é isso. É chegarmos em termos de universalizar alguns elementos básicos de telecomunicações. Nós estamos distantes disso. Então, a questão que se coloca hoje, eu vou tentar terminar em alguns minutos, né, dar mais 2 ou 3 minutos, César, se me permite, tá? É como é que a gente vai superar? Será que... Você está bem no tempo, Cláudio, você está bem no tempo. Tá bom. Se nós vamos superar... Olha, eu como brasileiro, eu quero que brasileiro professor de esperança, eu quero acreditar que sim, temos que lutar para que nós superemos essa brecha. Em uma dimensão, nós estamos no caminho certo. Tá? Primeiro, foco no capital privado. Se nós formos nos fiar no investimento público, com todo respeito, vamos esperar sentados. Então, ponto 1, capital privado é fundamental. Hoje, amanhã e nas próximas 2 décadas. Segundo, o entendimento de como a economia fechada é ruim. Eu acho que já existe um maior entendimento na sociedade. 2, 3 décadas atrás, esse não era o entendimento. Falava-se economia baleia, economia autarca. Olha, eu trabalhei no Banco Mundial, eu trabalhei lá em Washington 7 anos, trabalhei com muitos países, uma coisa muito intensa, trabalhei com 20 países. Uma das razões que eu saí da eleição é porque minha família fez uma pressão com toda a legitimidade, dizer o seguinte, chega. Enfim, e dentre os países que eu trabalhei, foram países como Índia, trabalhei, sei lá, tive lá 20, 30 vezes, e outros países grandes, economias baleia, como o pessoal brincava. Esses países ingressaram em reformas, abriram suas economias, se modernizaram. Houve um processo de modernização e nós ficamos para trás. Enfim, por que nós ficamos? Eu acho que não vem ao caso nesse momento, mas eu acho que nós ficamos. Mas acho que existe hoje uma mudança de entendimento. Isso é muito importante. Enfim, foco no capital privado, mudança de consciência, mudança de entendimento, enfim, que é importantíssimo nós termos uma economia aberta, integrada e competitiva, fora do qual nós não iremos sobreviver.
aí a estagnação é certa. O que nós precisamos de melhorar? Primeiro, existe um fato, o nosso ritmo é lento ainda. A fronteira está se movimentando e nós não estamos conseguindo acompanhar a fronteira. Isso é um fato. E o que nós precisamos, então, para acompanhar essa fronteira? Existem umas coisas básicas, mais além do esforço que está sendo feito, inclusive pelo Ministério da Infraestrutura, Minas e Energia, setor privado, etc. Precisamos de maior estabilidade macroeconômica, redução da incerteza. Incerteza política e incerteza fiscal. Nós escrevemos recentemente um artigo no Valor chamado A Beira do Abismo. Esse abismo que nós estávamos chamando a atenção era o abismo fiscal. Mas temos também hoje, infelizmente, um outro abismo, que é o abismo político. Enfim, então nós temos que, de alguma forma, superar essas incertezas. Temos que reduzir drasticamente a incerteza, porque o investidor, todos vocês, o investidor com quem eu converso com muita frequência, quase diariamente, digamos assim, às vezes é diariamente, mais do que umas vezes. Pior que as pessoas... O pessoal não quer incerteza. Incerteza é risco não mensurável. Como é que você vai medir o risco? Quando você entende o risco, pelo menos você ajusta seus cálculos pelo risco. Mas quando você só tem incerteza, é risco não mensurável, em primeiro lugar. Então, nós temos que reduzir a incerteza, fazer um esforço coletivo enquanto sociedade para reduzir a incerteza. Segundo, nós precisamos de maior segurança jurídica. Nosso país é eivado de insegurança jurídica. Todos nós aqui nessa sala já experimentamos ou estamos afetados diariamente, de alguma forma ou outra, por isso. Enfim, recentemente fiz um trabalho para o Banco Mundial, no Estado, sobre ambiente de negócios, enfim, integridade do setor público, setor privado, etc. E conversamos, na verdade, usamos um instrumento de coleta de informação, entrevistamos, eu diria o seguinte, centenas de empresários. E o resultado, por exemplo, qual é a maior barreira ao investimento? Por incrível que pareça, a barreira foi muito objetiva. Insegurança jurídica. Empresários médios, grandes, pequenos, agronegócio ou não agronegócio, industrial, etc. Terceiro, aumentar o grau de previsibilidade regulatória. Nós temos aqui reguladores, ex-reguladores. Eu acho que nós tivemos uma lei de 2019, a Lei das Agências, que foi aprovada, foi sancionada, com alguns vetos que não deveriam ter ocorrido, mas ocorreram. É uma boa lei. Mas nós estamos observando uma regressão, infelizmente, nessa dimensão, se vocês me permitem. E, obviamente, nós não queremos. Eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos agências com autonomia técnica, financeira, administrativa, sem interferência política. Eu vou ficar por aqui, que eu acho que o tempo mais que se esgotou. Enfim, então, vocês me perdoem se eu vou essa introdução muito high level, falando de questões de crescimento de médio e longo prazo, de barreiras ao crescimento, da importância da integração do nosso país com a economia internacional, em bases competitivas, enfim, e o fato que nós precisamos de uma infraestrutura de conectividade, estamos ainda um pouquinho distante e temos que lutar, setor privado, setor público, de mãos dadas, para melhorar a qualidade da nossa infraestrutura e superar essas últimas barreiras que eu mencionei, que no diz respeito à redução da incerteza, maior segurança jurídica, maior previsibilidade regulatória. Agradeço a todos, então, enfim, e fico à disposição, eventualmente, para eventuais perguntas e observações. Grato, então. Cláudio, como sempre, sua fala é uma fala ampla, profunda e extremamente esclarecedora, né? Você traz informações e números fundamentais. César, eu acho que... Eu acho que ele... César, você está... Acho que ele eu acho que a internet do César deve ter falhado lá. Eu vou assumir, a hora que ele voltar, nós damos sequência, tá? Pela ordem, Nadir, você é a próxima, dentro desse critério nosso dos 20 minutos aí para sua apresentação.
Tá? Então, por gentileza, a palavra já está com você. Obrigado mais uma vez. Obrigada, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao César pelo convite à equipe do Conselho Internacional do Brasil Export, né, de estar aqui com vocês hoje debatendo esse tema importante para a nossa atualidade. Eu agradeço até ao Cláudio que trouxe todo esse macro informação importante, até porque a minha fala está muito direcionado em tópicos globais no que a UPS vem fazendo para poder continuar com essa conectividade, considerando sermos uma empresa de logística global com 114 anos de existência, né? Ela é uma empresa americana, para quem não sabe, e temos uma presença em 220 países e territórios, com um portfólio completo para atender esta cadeia de suprimento, desde remessa expressa, desembaraço aduaneiro, logística, transporte, agenciamento de carga aérea e marítima e também o seguro de carga. Temos mais de 543 mil funcionários ao redor do mundo e entregamos 24,7 milhões de pacotes, mais ou menos, diariamente, com um faturamento global em 2020 de 85 bilhões de dólares. Por que eu disse tudo isso? Porque já é um meio de conectar, né, todo esse mundo, né, o nosso planeta, através de uma estrutura e uma capilaridade tão completa. A UPS, nós vivemos muitos desafios, né? Eu vivi poucas comparada à empresa, mas a Grande Depressão de 1929, Primeira e Segunda Guerra Mundial, todas as crises econômicas, bolhas, a queda das torres, nos quais foi um evento extremamente gigante para o mundo logístico, inclusive para o negócio da UPS. E no ano passado a gente se deparou com esse novo grande desafio, né, no qual eu me coloco dentro como protagonista. Eu digo para os meus colaboradores de que é um privilégio, na verdade, a gente poder passar por uma experiência destas, porque é um aprendizado gigantesco que ainda não terminou. Então, onde nós estávamos, né, antes do coronavírus, né? Qual era o foco da logística? Era de reduzir os custos, como bem disse o Cláudio, ajustando essa cadeia de suprimento, eliminando os excessos e garantindo uma cadeia mais eficiente, focada no just-in-time, né? E, ao fazer isto, as empresas elas aumentaram a vulnerabilidade das interrupções de serviço de seus negócios durante uma crise como essa, né? Quando a pandemia, iniciada na China, em pouco tempo, atingiu a Ásia, a Europa, a América do Norte, e aí veio para a América Latina, em meados de fevereiro, a gente presenciou ali uma interrupção muito grande, a diminuição muito grande de movimentação desta conectividade global, né? Os voos tiveram praticamente 100%, mais de 90% de interrupção, dificultando que as empresas fabricassem e fornecessem as matérias-primas da China e da Ásia, levando aí a escassez, inclusive em várias localidades, de APIs, que foi a grande exportação no início que a gente teve com tudo isso. Eu não quero falar muito da pandemia, mas por que eu estou dizendo da pandemia? Porque antes estava tudo num fluxo, né? Um planejamento extremamente redondo, e, de repente, teve esse impacto no qual colocou uma pausa, fazendo com que todos nós pensássemos diferente como é que seria pós, no qual a gente nem estamos no pós e não sabemos quando vai ser exatamente este pós. De forma resumida, houve muitas mudanças. Então, todo aquele formato da logística, né, que estava naquele contexto, ele mudou bastante de modal marítimo, que detinha a maior fatia do mercado, para o aéreo, naquele momento, que ainda continua tendo bastante representatividade. Aumentou muito o segmento de healthcare no e-commerce, como bem colocado tanto pelo César quanto pelo Cláudio, em 180% ou 40% globalmente falando. E a busca por espaços nas companhias aéreas, né, cargueiras, aumentou em 300%. O César colocou que a UPS é uma empresa de logística, né? E nós somos cargueiras, a nona companhia aérea cargueira. Eu tive praticamente um crescimento de 4 vezes a minha frequência de voos
inclusive para o Brasil 767, que eu estou trazendo aí para Viracopos, para poder atender essa demanda. E todas as grandes mudanças que tivemos de regulamentação e de ajustes regulatórios para poder movimentar entre municípios, entre estados, entre fronteiras globais e nacionais. E a perspectiva pós-coronavírus, porque daqui para 10 anos, eu diria para vocês que eu até gostei muito de ter escutado o Cláudio, porque ficou bem complicado pensar num futuro quando a gente ainda nem saiu do problema do presente, mas a UPS e a logística têm visualizado a necessidade de maior flexibilidade dos negócios, com maior transparência em todos os níveis na cadeia de suprimento, para que se estabeleça um plano mais realista e assim possamos conectar este mundo através de toda a cobertura global, né? E é onde a gente se coloca, já que temos a presença em todos os portos e aeroportos do mundo. Os dois fatores que eu mais coloco dentro de um futuro, no combate a todas as barreiras e as dificuldades colocadas pelo Cláudio, é a tecnologia e a inovação. Porque, além de todos os ativos que a gente fornece como alternativa, que a gente enxerga de oportunidade de crescimento para os clientes, as ferramentas de tecnologia, a gente tem trabalhado bastante para poder facilitar e para poder acelerar e poder mitigar todas essas barreiras, né? Eu menciono aqui rapidamente alguns: marketplace shipping que vem diretamente para a indústria do e-commerce, UPS My Choice for Business, que facilita e gerencia todos os envios e informações, e um portfólio amplo de serviços e a solução que atende todos os segmentos e todas as indústrias, né? E a conectividade dessas nações nos próximos 10 anos é essencial que realmente a gente sature e discuta muito a tecnologia. Vou até deixar depois para o Roberto, sei que ele vai trazer bastante sobre esse tema, mas a inovação e investimento na inovação. A UPS tem, nos últimos anos, trabalhado muito numa transformação, que foi projetada para configurar toda a empresa para obter mais sucesso no futuro. Ou seja, não somos novos nisso, mas se você relembrar 114 anos de existência, provavelmente tivemos pelo menos 4 ou 5 transformações distintas em toda a empresa, exigindo aí ações ousadas e projetadas para um futuro, uma prova de futuro, né? Que te coloca em prova. Mas desta vez é contínuo e estamos nos movendo mais rápido do que nunca. Os nossos clientes, eles estão na vanguarda dos novos produtos e serviços, buscando sempre de que estejamos ali com uma solução para ajudá-los a crescer e a ter sucesso. Temos um foco gigantesco nas pequenas e médias empresas, já que eles têm mais dificuldades de como lidar com todas essas barreiras, né, nos mercados estratégicos, colocado até pelo Cláudio, e no segmento importante de comércio eletrônico e de healthcare, que aí temos todo o tema de ciência e da saúde. Investindo mais de $1 bilhão, falando em investimento em tecnologia, a exemplo do famoso drone, né? Nós fizemos testes desde 2016, e quando eu digo nós, por mais que aqui no Brasil ainda as discussões são um pouco mais iniciantes, lá nos Estados Unidos a gente já está com esse processo bastante, fora dos Estados Unidos e algumas localidades bastante maduras. Participando do projeto piloto de integração com o IPP, que é aeronaves não tripuladas, né? Federation Aviation Administration, e que testa aplicações práticas dos drones por meio de parcerias entre os governos locais e empresas do setor privado, né? E essas primeiras operações já foram transportadas, realizando ali já entregas desde março de 2019. O nome dessa divisão que temos é UPS Flight Forward, transportando produtos médicos entre centros de saúde e laboratórios por veículos aéreos não tripulados, como eu mesmo já mencionei. Por que eu coloco isso? Isto, na verdade, é o presente para o futuro, que tem-se a tecnologia trabalhado e ajudado bastante para que essas inovações sejam respostas
para o novo modelo de logística, como é que vai se conectar. Os caminhões e os carros autônomos fazem parte também dessa discussão, estão sendo testados já em uma rota no Arizona, nos Estados Unidos. Acreditamos que seja possível reduzir os custos médios de transporte da empresa em pelo menos 30% com essa solução, seguido de veículos elétricos. Reconhecemos a necessidade de trabalhar com parceiros em todo o mundo para resolver os desafios de congestionamentos de estradas e a poluição nas comunidades em que atuamos. Os veículos elétricos, eles já constituem as nossas estratégias de entrega urbana sustentável e pretendemos adquirir 10 mil veículos elétricos da Arrival, o primeiro fabricante de carros elétricos criados de acordo com as especificações da UPS e com uma estratégia de população em escala global. Acompanhado disto, já com programas e metas voltadas à sustentabilidade, como, por exemplo, o Carbon Neutral, que compensa os impactos de carbono dos nossos envios em meio ambiente. E os veículos híbridos, que já vêm de uma parceria de longa data, dando continuidade aí, impulsionados, né, com um motor elétrico cuja autonomia é de 100 quilômetros e um motor a diesel que roda até 300 quilômetros sem precisar de abastecimento. Por isso que a gente continua investindo constantemente na inovação e tecnologia, justamente para aproveitar toda essa capilaridade e esse tamanho que a empresa tem. E falando de software, por exemplo, estamos investindo, inclusive, agora no gerenciamento de softwares, na utilização de Big Data, para analisar uma grande quantidade de dados que são processados. Você imagina a quantidade do Big Data que a UPS tem ao redor do mundo. Não podemos esquecer do blockchain, nós já fizemos, inclusive, entregas de carne bovinas dos Estados Unidos para o Japão, já com a verificação e rastreamento por blockchain, de origem e destino, em colaboração com a Herd Cheese Incorporation. A entrega representa um passo significativo na garantia da qualidade e a confiabilidade. E, por último, na verdade, a gente lançou também agora o Ware2Go, que é um Airbnb na logística, é uma nova subsidiária que conecta as empresas precisando de espaço sob demanda de armazém a proprietários e operadores de armazém com excesso de capacidade. E, para finalizar, na verdade, eu queria só colocar que, além de todas essas tecnologias e as inovações colocadas para poder, de fato, mitigar todos os desafios que a gente vem vivenciando, colocamos também softwares no comércio eletrônico para poder facilitar e acelerar a visibilidade e o controle através do My Choice e My Choice for Business, que facilita todo o gerenciamento dos envios e as informações, tanto pessoa física quanto jurídica, e o PS Returns, facilitando as devoluções. E ontem, nós, nesse momento, lançamos um programa em projeto focado em públicos específicos, que é especificamente para o Women Export Program. Isso não é nenhuma preferência, nenhum viés específico, mas é um programa da UPS em diversos países que visa ajudar as mulheres a exportar, oferecendo consultoria, cursos e tarifas mais competitivas. Para finalizar, na verdade, o foco gigantesco é em tecnologia e inovação, a fim de conectar o mundo cada vez mais, e esses investimentos é justamente para garantir um programa de resiliência, também a seguida de ajuda humanitária, né? Pois a conectividade ela não está apenas ligada às empresas, mas também nas comunidades onde a gente vive e ao redor do mundo. Por isso, temos o compromisso, né, com os nossos pilares, além dos elementos básicos que compõem um negócio de sucesso, que é garantir, obviamente, o sucesso de um PNL e a entrega para os nossos stakeholders, é a perenidade saudável do compromisso real com o nosso meio ambiente, com programas de sustentabilidade, criando impactos em apoio às comunidades, promovendo essa diversidade e inclusão. E eu digo tudo isso porque
eu me sinto na responsabilidade de representar, estar à frente de uma empresa global, de ter a oportunidade de poder lançar isso e de poder promover aqui no Brasil, quebrando barreiras e cumprindo as metas, buscando o mundo de uma forma mais igualitária, sustentável e conectado de uma forma mais responsável. Eu agradeço a todos pela atenção e oportunidade e estou aberto, obviamente, para depois responder a perguntas específicas. Obrigada. Obrigado, Nadir. Excelente sua apresentação. Realmente, a UPS é uma grande referência aí do setor e ficou muito clara essa questão da importância, né, da tecnologia, da inovação na parte logística. Para a última apresentação agora, eu gostaria de convidar o Dr. Roberto Janete da Fonseca. Por gentileza, Dr. Roberto, seus 20 minutos para a sua apresentação. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma felicidade estar aqui nesse evento hoje à tarde. Queria começar cumprimentando os organizadores, patrocinadores, na pessoa do César Meirelles, que infelizmente parece estar desconectado, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export, e meus colegas Cláudio Fristac, Nadir Moreno, que aqui estão participando comigo. Bom, é para falar de tecnologia, de conectividade e de comércio exterior. Quero começar fazendo até um paralelo com a excelente exposição, como ele falou, mais macro, mais high level, do Cláudio Fristac, mas muito importante o que ele disse a respeito da abertura da economia. A abertura da economia é um dos pilares para o crescimento econômico. Eu estou há 45 anos em comércio exterior, comecei nos anos de 1975, eu digo nos heróicos anos de 1975, quando ainda usávamos o telex e telefone internacional tinha que pedir ligação para telefonista e marcar hora, e viajar pelo mundo vendendo produtos brasileiros. Eu fui fundador e dirigente, fui presidente da Cotia Trade, na época uma das maiores tradings brasileiras, exportadoras quase que de mais de 400 produtos, fornecedores. Então, isso me deu uma experiência e uma sensibilidade muito grande para o comércio exterior. E sobre a abertura de economia, eu acho que tem algumas premissas que eu vejo que talvez o Cláudio não tenha colocado por falta de tempo, mas para fazer uma boa abertura de economia, benigna, ela tem que ter, primeiro, um ambiente de equilíbrio macroeconômico, onde você tem estabilidade, não só das regras, da segurança jurídica que ele falou, mas um certo razoável equilíbrio fiscal e, principalmente, equilíbrio cambial. A volatilidade excessiva da moeda brasileira, que nós estamos nos acostumando aí dos já 20 anos de flutuação do câmbio, mas uma flutuação nem sempre correta, porque foi muito afetada pela alta de taxa de juros, causou uma sobrevalorização cambial, isso retirou competitividade da indústria. Então, eu acho que agora nós estamos vivendo um momento excepcional para a abertura comercial, porque o câmbio está relativamente desvalorizado, o país está com problema fiscal ainda, mas eu acho que é sanável se nós tivermos juízo nos próximos anos e as regras, a lei de responsabilidade fiscal, o controle de gastos no teto, tem que estar tudo aí para a gente usar as ferramentas. E por que é importante a abertura da economia? O Cláudio frisou muito, até citou o percentual de 17% de ganho possível em poucos anos no PIB de um país. Mas eu quero dar uma percepção melhor para aqueles que estão nos ouvindo. Vamos imaginar no Brasil que onde nós tivéssemos um fluxo de comércio exterior o dobro ou o triplo do atual. Se nós estivéssemos exportando 600 bilhões de dólares, importando 550 bilhões de dólares, seríamos melhores ou piores do que somos agora? Evidentemente que seríamos melhores, tanto do ponto de vista quantitativo, mas especialmente, aqui friso, do ponto de vista qualitativo. Por quê? Primeiro, do lado da exportação, exportando 600 bilhões de dólares, nós teríamos milhões a mais de empregos, e empregos de qualidade, seja na área de serviços, seja na área de indústria, empresas na área de tecnologia, empregos realmente pagando bons salários para chefes de família, para, enfim, ter uma classe média pujante nesse país,
com todo o efeito multiplicador que isso tem no mercado interno. Porque quem recebe a renda gerada pelas exportações também consome no mercado interno. Isso tem um efeito multiplicador notável. E nós teríamos, no lado da indústria, dos produtos, o desafio da competitividade interna e externa. Porque aí sim nós vamos ter que qualificar os nossos produtos, os nossos carros, os nossos eletrônicos, os nossos eletrodomésticos, o nosso vestuário, os nossos calçados. Nós vamos ter que competir aqui e lá fora com produto internacional, global, que está aí no mundo com cada vez custos mais baixos e preços mais competitivos e boa qualidade. Isso é bom para o nosso país, porque gera, evidentemente, desafios em tecnologia, inovação, design, marcas, valor agregado. Eu sempre digo uma frase, quero repetir aqui: não basta ser competitivo, é preciso vender melhor. Nós temos que aprender também a ter cultura exportadora. Veja que paradoxo hoje. Nós estamos com uma grande ociosidade na indústria, um elevadíssimo desemprego, câmbio de 5,80, que é um câmbio bastante competitivo, e os produtos manufaturados caindo 15% a 20% no quantum de exportação por ano. Dá para acreditar? Tem alguma coisa de muito errado nessa equação. É falta de ânimo exportador, falta de política de comércio exterior. Eu fui secretário executivo da Camex, eu me preocupava com isso todos os dias. Fizemos 2 ou 3 planos de comércio exterior na época, lançamos a Apex, fizemos um enorme progresso no PROEX na época, nas regras do PROEX para financiar a exportação. Hoje não tem dinheiro para o PROEX. Eu não sei se vocês sabem, o PROEX está parado. Não aprova mais financiamento porque está faltando orçamento. O pessoal do Congresso cortou, o Banco do Brasil não enquadra mais nenhum bem de capital ou equipamento para financiar. Como é que você vende um bem de capital, um avião, um ônibus, um trator à vista? Não existe. Então, nós estamos perdendo oportunidade por falta de uma política consistente de comércio exterior que não seja de um governo, mas do Estado, como fez a Coreia e a China, que em 1985 exportavam igual ao Brasil, 25 bilhões de dólares na época. Eu sou vivo, experiência dessa época. Eu vivi com a China e com a Coreia nessa época. Eram pior que o Brasil. E olha hoje, 35 anos depois, eles nos dão de goleada, 7-1. E nós estamos passando vergonha no comércio exterior. Além do mais, a abertura dá também uma melhor opção para o consumidor. Ele tem mais produtos para escolher. E o consumidor também merece atenção. O consumidor brasileiro não pode ficar comprando produtos de segunda qualidade porque a economia é fechada. Nós não estamos mais na época do leste europeu, da Alemanha Oriental, que era proibido comprar jeans, por exemplo, que era proibido usar tênis. O consumidor quer ter o produto de melhor qualidade do mundo. E nós não podemos negar isso a ele. Nós estamos vivendo hoje na era do e-commerce, que você compra pelo telefone celular e você nem sabe de onde vem, mas chega na tua casa. E quem traz aí é a Nadir Moreno, da UPS. Bom, vamos falar um pouco de infraestrutura. Se alguma coisa melhorou nos últimos anos, graças a Deus, tem sido a infraestrutura. E por quê? Porque nós encaramos com realidade a questão da privatização. Eu vejo quando se cria um certo dilema, uma certa polêmica na área política sobre privatização, parece que você está falando um nome feio, que privatização tira voto. Isso é uma besteira, nós temos que acabar com esse estigma sobre privatização. Olha no setor ferroviário, o que estão fazendo hoje as empresas, a Rumo, a MRS, a Vale, a VLI, investindo maciçamente. O setor ferroviário está crescendo de uma maneira fantástica no Brasil. E por quê? Porque o setor privado está com confiança que a demanda é lucrativo, as regras estão relativamente estáveis, então vamos investir. Estenderam as concessões, foi um ato corretíssimo do governo, passou aí por TCU, por agência, a NTT e tal. Então, são momentos em que a gente vê que as políticas estão dando certo, mesmo na área dos portos.
vejo aí que tem vários terminais portuários, a importância que foi, por exemplo, em Santos, a extensão dos contratos de concessão, para que esses terminais possam investir. Nós hoje temos uma bobagem, o volume de contêineres no Brasil hoje, 4 milhões de contêineres em Santos, é nada. Santos era para ter 10, 15 milhões de contêineres já. Por que não tem tanto? Um pouco pela estagnação da economia, um pouco porque ficou muito tempo parado sem investimento, à espera dessa extensão de concessão, e que agora ocorre. Eu tenho certeza que os terminais já estão se planejando para o momento de 2025, 2030, que vem aí um crescimento econômico, se Deus quiser, muitos contêineres pela frente. Agora, enfrentamos ainda dificuldades, por exemplo, questões tributárias. Veja só, outro dilema que a gente tem, essa questão do ônus tributário sobre investimentos. É um absurdo você ter 30%, 40% de carga tributária em cima dos bens e serviços que vão ser incorporados a investimentos. Para isso, foram feitos 2 regimes especiais, reporto e rede. Eu participei, inclusive, fui o criador do reporto, com muito orgulho. Falo aqui para a turma do Brasil Export, que na época foi muito difícil convencer a autoridade fazendária, mas conseguimos, fizemos o reporto. Agora, o que acontece? Está com risco de desaparecer, porque o pensamento liberal, os regimes especiais não precisam ser feitos. Ok, mas então corrige a deficiência que ele veio corrigir, que é o tributo sobre investimento. Não está sendo corrigida, porque o problema fiscal não permite. Então, nós vamos cair numa armadilha perigosíssima. Carga tributária alta e tributação sobre investimento que tira a rentabilidade ou onera a tarifa. O investidor tem uma escolha. Ou vai trabalhar com uma taxa de retorno que talvez não lhe atraia, ou vai aumentar a tarifa e não ficar competitivo. Então, nós estamos nesse absurdo dessa situação tributária. E ainda sobre o exportador, não posso deixar de falar também aqui do absurdo que é o resíduo tributário da exportação, sabendo que a exportação é imune à tributação pela Constituição. No entanto, preste atenção no número que eu vou falar, os estados devem aos exportadores 70 bilhões de reais de CMS, crédito CMS, homologados e não ressarcidos. E agora recebe o dinheiro da Lei Candir, mas não usa o dinheiro da Lei Candir para pagar o exportador. Vai fazer outra, vai gastar, vai para o custeio, vai para a despesa previdenciária, vai para investimento em outros setores. Tem prioridade para tudo. Mas a finalidade desse recurso era pagar o exportador, gente. Se não, para que a Lei Candir? Então, é outro absurdo que nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando, a minha consultoria trabalha dia e noite hoje para ressarcimento de imposto. Para mim, a situação é até um bom negócio, mas eu acho um absurdo isso, não é para ser assim. Era para isso já estar resolvido. Vamos em frente. O que nós vamos ter agora, e agora eu vou entrar na área que é um pouco mais essa questão da conectividade da tecnologia, uma revolução disruptiva, aliás, várias revoluções disruptivas na energia, que a Nadir já falou aqui com muita propriedade. Temos aí não só o elétrico, Nadir, mas também o hidrogênio verde, que talvez vai ser melhor para os seus caminhões e até aviões, hein? Porque a Airbus já decidiu que vai usar hidrogênio verde no futuro. E o futuro não tão longe, 2025 a 2030. O hidrogênio verde, que é resultado da eletrólise da água e com energia solar ou eólica, cria um novo combustível que permite não só a mobilidade urbana, mas o transporte, especialmente de longa distância, uma solução de descarbonização total, porque o hidrogênio verde, o resíduo dele é água, e ele, para recarregar, demora apenas 5 minutos, e não 5 ou 6 horas, como é o elétrico, que tem o peso morto da bateria. Não vou entrar aqui nessa coisa, que não é o tema, mas eu sou muito mais como solução futura dessa transição energética na direção do hidrogênio. Mas vamos falar do que importa aqui também, que é o que a tecnologia vai mudar a nível das exportações. Nós hoje pensamos muito em exportação, como eu mesmo estava falando, de bens tangíveis. A gente fala de calçado, vestuário, máquinas, equipamentos e tal, mas a grande revolução hoje é a exportação de serviço. E a exportação de serviço surge com vigor e com uma velocidade assustadora e vai crescer mais ainda, exponencialmente. E aí os bens intangíveis
A tecnologia não tem fronteira. Você compra no e-commerce, você não sabe se vem da Coreia do Sul, de Taiwan ou aqui da esquina. Mas você está comprando ali e o bem vai chegar na tua casa daí uns dias. Então, essa revolução que dá a qualquer um acesso a bens globais, inclusive serviços, não só físicos, mas serviços, volta a afirmar, vai permitir um emprego de mão de obra inacreditável. Os marketplaces, entre oferta e demanda de serviço, vão se multiplicar. E, às vezes, você vai estar usando serviços feitos em outro país que você está usando aqui, porque faz parte da sua necessidade, da sua vida, do seu cotidiano. E o que vai surgir como grande fator de revolução nessa área? É o 5G. É importante você que está acostumado com a tecnologia 3G e 4G, entenda o impacto que a banda larga de quinta geração vai ter em todo mundo. Eu vou colocar 5 aspectos para concluir aqui minha fala, que são os grandes efeitos do 5G na tecnologia, no comércio exterior e na revolução da logística. Primeiro, a redução na latência, que os aparelhos conectados à tecnologia 5G terão reduzidos ou eliminados aqueles delays nas trocas de informação online, que a gente vê, inclusive, na televisão, quando um repórter pergunta e demora X segundos para o outro começar a resposta. De agora em diante vai ser imediata, não há mais delay. A latência vai acabar. Para ter ideia, o 5G vai alcançar 1 milissegundo ou menos na troca de informação, quanto 40, 50 milissegundos que é hoje no 4G. Portanto, é 40 vezes mais rápido. Estamos falando aqui de velocidade também. Além da latência, o 5G vai ser muito mais rápido que o 4G, oferecendo uma velocidade de 10 gigas por segundo. Portanto, traz muito mais material para download de um filme, ou de um serviço, ou de uma propaganda. E isso vai também, evidentemente, trazer mais segurança, mais atividade para a tecnologia celular. Depois tem a capacidade de uso de múltiplos aplicativos em alta performance funcionando ao mesmo tempo. Então, você pode estar usando seu celular, o seu laptop, o seu computador, com 3, 4, 5 programas abertos ao mesmo tempo e eles vão funcionar. Não há necessidade de fechar um para abrir o outro. A confiabilidade vai aumentar muito, vai ficar ultra confiável, a queda de conexão vai ser mínima e, por incrível que pareça, a bateria vai durar muito mais tempo, dizem que até 10 vezes mais, porque essa nova tecnologia já incorpora também dispositivos de redução de carga. Bom, em termos, usando a mesma expressão que o Cláudio Fristac colocou, vamos pôr um pouco de números. O 5G vai impulsionar um crescimento do PIB global em 3 trilhões de dólares, de 2020 a 2025, e vai causar um suporte para 12,3 trilhões de faturamento em setores como varejo, saúde, educação, transporte e entretenimento, e vai criar 22 milhões de empregos. Dito isto, eu pergunto, aí está uma nova oportunidade do Brasil andar rápido, se agirmos, né? Se tivermos realmente esse ano o leilão do 5G, que eu considero que devia ser uma prioridade desse governo para a recuperação da economia, o investimento em infraestrutura, a implantação do 5G, a abertura da economia, a receita está aí. É uma maneira de nós voltarmos a crescer, gerarmos emprego, sairmos dessa pandemia com uma visão de esperança, de crescimento econômico, para recuperar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo em 2020 e 2021. Então, César, é uma esperança que a gente tem de que existem, sim, formas de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento da nossa economia, mas nós precisamos agir, e a sociedade civil precisa reclamar para que isso aconteça, senão vai ficar no mais do mesmo. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, doutor Roberto. Excelente sua apresentação. Foi falado aqui do 5G, por ironia, o nosso moderador até agora não conseguiu
retornar exatamente por questões de internet. Se tivéssemos o 5G, nesse momento o César já estaria aqui conosco. Eu vou rapidamente dar início à nossa rodada de perguntas aqui de alguns dos nossos conselheiros. Vou abrir com o doutor Aloysio Sobreira, que é o nosso presidente do Nordeste Export. Aloysio, por gentileza, a quem você dirige a sua pergunta? Só habilite isso. Eu vou dirigir a pergunta para o Cláudio, mas não vou deixar de cumprimentar o Roberto, colega de longo tempo e de longas lutas aí de comércio exterior, e também a Nadia. Mas a pergunta é para o Cláudio. Dar os parabéns ao César pela oportunidade e a você, porque esse conselho vai ter muito o que fazer. E é uma impressão que eu fiquei, uma impressão que não é animadora, porque nós estamos vivendo um momento em que as coisas não acontecem. Como o Roberto falou, a infraestrutura está melhorando pouco a pouco, a carga tributária continua sendo grande vilão, exportar no Brasil é muito difícil, nós exportamos aquilo que são grandes massas, não conseguimos agregar na cadeia de valor, isso é o que vai gerar emprego e renda, e depois de falas tão claras, quando é que nós vamos entrar para esse mundo que os nossos 3 expositores falaram com tanta propriedade? Minha pergunta para o Cláudio, para não alongar, é um pouco sobre isso. Quais as perspectivas que você vê com isso que nós estamos enfrentando no momento? E como eu sou presidente do Nordeste Export, o Nordeste, todos sabemos, está mais próximo dos polos consumidores de alta renda, de que maneira o Nordeste poderá se beneficiar disso, inclusive com o 5G. Em linhas gerais é isso, eu agradeço aí. Obrigado, Aloysio, pela pergunta. Eu acho, primeiro, sim, o nosso país é um paradoxo, né? Nós vivemos um paradoxo. Qual é o paradoxo? Temos um país com potencial enorme, isso é um fato. Não é algo que nossos pais e avós falavam, mas isso é um fato. Por exemplo, na área de energia, nós temos um potencial energético enorme, enfim, de energias renováveis, já que estamos falando no Nordeste, em termos de eólicos, solares, enfim, indiscutível, inclusive na produção, como o Roberto nos lembrou, de hidrogênio verde. Enfim, então nós temos assim, um potencial enorme energético, um potencial enorme ambiental. Temos um país com a maior de biodiversidade do mundo. 20% da biodiversidade global está aqui no nosso país. Enfim, temos uma massa territorial muito grande, isso conta também. De modo geral, conta a favor, não conta contra. Né? E acho que as pessoas são empreendedoras, são flexíveis, a força de trabalho é uma força de trabalho, as pessoas são entusiasmadas de modo geral. Então, eu acho que tem muitas coisas, pelo menos todos nós que já vivemos, ou enfim, travamos contato com outros países, nós temos elementos diferenciados. Então, qual é o outro lado desse paradoxo? Apesar disso, nós não temos uma perspectiva muito positiva. Temos uma perspectiva extremamente favorável, mas nós, efetivamente, não temos uma perspectiva positiva. Um momentinho, deixa eu apenas desligar isso aqui. Estou recebendo um... Ok. E por que nós não temos uma perspectiva muito positiva? Eu vou tentar dar uma interpretação que eu acho que, em última análise, tem a ver com isso. A nossa economia política é muito perversa. Os interesses particulares se sobrepõem aos interesses públicos sistematicamente há décadas. Os interesses que são curto-prazistas se sobrepõem aos interesses de médio e longo prazo. E são esses interesses que dão o tom. Infelizmente, eu já tenho uma certa idade, enfim, muitos de nós passamos por governos, etc. A gente sabe como é difícil, enfim, fazer coisas que
nós estamos todos convencidos que é consistente com o interesse público, mas chega lá, a coisa não avança. É difícil, é muito difícil. Nós não temos um Estado que funciona muito bem. Estado não é o governo A, B ou C, é o Estado não funciona muito bem. E sem o bom governo, nenhum país chega a nenhum lugar. Não quer dizer, enfim, isso não se contrapõe ao que eu tinha dito, que é fundamental o setor privado. É evidente que é fundamental o setor privado. Nós temos, inclusive, um Estado que está numa situação fiscal gravíssima, mas nós temos que ter um Estado que funcione e funcione bem. E o Estado brasileiro, ao longo dos anos, ele não melhorou a qualidade do funcionamento. E é por isso que nós temos o grau de insegurança jurídica que temos. Quando eu falo Estado, não é só executivo, legislativo, judiciário, órgãos de controle, enfim. Então, é uma dificuldade enorme, os custos de transação são muito elevados. É possível nós superarmos isso, reduzirmos os custos de transação, melhorarmos a qualidade do nosso Estado, que, afinal de contas, representa a sociedade, em última análise, de alguma forma? Eu acho que a resposta é sim. Eu acho que precisamos de uma sociedade mais consciente, precisamos investir muito mais em educação das pessoas. Eu vou contar uma história aqui muito breve, que mais sintetiza o drama. Eu, lá no Banco Mundial, anos atrás, enfim, pediram para eu ir na Coreia do Sul conversar com o governo. Tudo bem, fui lá na Coreia do Sul. Cheguei em Seul, enfim, o aeroporto de Seul, eu olhei aquilo, mas, meu Deus, o que é isso? Não é nada comparado com os nossos aeroportos. Enfim, é uma coisa assim, sinceramente, eu fiquei meio chocado, a pobreza do aeroporto. Só que, enquanto eles pouco investiam em aeroportos magníficos, eles estavam investindo maciçamente, eu estou falando em meados dos anos 80, em educação, em qualificar a população. Eu vou falar algo aqui que muitos de vocês vão ficar assim, poxa, Cláudio, mas como é que você fala algo mal do JK? Pois bem, no plano de metas do Juscelino Kubitschek, não havia absolutamente nada sobre educação. Nós investimos pesado, com todo respeito, em Brasília, em outras coisas, mas a palavra educação só havia uma linhazinha de educação técnica. Nosso país não deu a devida importância à educação. Estamos pagando esse preço altíssimo. Não demos também a devida importância, nós discutimos aqui, à infraestrutura. Estamos pagando um preço altíssimo. Enfim, talvez eu e o Roberto tenhamos alguma diferença nessa questão de abertura ou não abertura, mas a verdade é que nós somos um país historicamente muito fechados. Os países estão fazendo enorme progresso. Desculpe, Aloysio, isso é uma longa resposta à sua pergunta, e vocês vão me perguntar, me perdoem os demais. Mas eu acho que nós vivemos esse paradoxo, um país rico, um país com um potencial enorme, uma potência energética, uma potência ambiental, uma potência agro, que nós estamos verificando hoje. Somos a fronteira agrícola do mundo, e, ao mesmo tempo, um retrocesso em muitas dimensões, um problema de educação que é estrutural, enfim, que está nos afetando e vai continuar a nos afetar. Então, nós temos que lutar com isso, nós temos que, enfim, ter como sociedade mais consciência dos obstáculos, pressionar nossos representantes para que esses obstáculos sejam superados. E não é fácil. Eu sei que muitos de nós aqui, a maioria de nós aqui, fazemos isso de uma forma ou de outra, pressionamos por um país melhor, mas não está nada simples. Eu vejo a fronteira avançar. O Roberto corretamente falou, enfim, no 5G, a Nadir falou em novas tecnologias. Enfim, eu fiquei 4 anos lá em Stanford, que é o famoso Vale do Silício, apesar que naquela época, 80, 84, nem vai, é um meio Vale do Silício, nem se compara o que aconteceu depois. Mas, na realidade, nós não conseguimos dar esse salto. Esse é o fato. E nós temos que lutar, enquanto cidadãos, digamos assim, empurrar o Estado, por assim dizer, e a sociedade para dar esse salto. É um salto que transforma a economia política dos interesses curto-prazistas, dos interesses muito particulares, enfim, para nós lutarmos pelos interesses maiores. E é isso que nós temos que fazer. Eu acho que é todos nós, de alguma forma ou de outra. Desculpe por essa longa resposta. Obrigado, Cláudio.
Na sequência, eu passo a palavra agora do Dr. Marcelo Neri, presidente da FENAMAR, nosso conselheiro também internacional aqui do Brasil Export. Marcelo, para quem a pergunta? Boa tarde, Fabrício. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde a todos. A minha pergunta de caráter um pouco mais micro vai para a Nadir. Nadir, a gente vem acompanhando aí com bastante atenção, principalmente no agronegócio, a questão do blockchain, né? Você citou do uso do tracking de um serviço apenas no blockchain, né? E aí eu te pergunto se a plataforma e o UPS ela seria expandida, como é que você está enxergando a questão do blockchain dentro do UPS, a expansão para outros departamentos dentro da UPS, quais, como, quando, como é que você está enxergando essa questão do blockchain aí dentro do UPS? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso. Marcelo, eu agradeço pela pergunta. Eu palestrei esses dias no grupo da OSAC, que é de segurança específico, e eles fizeram a mesma pergunta. Infelizmente, eu não posso dar informações exatas, até porque existem muitos projetos internos que ainda estão sendo discutidos e eles são confidenciais, mas o que eu posso dizer para você é que todas as discussões de expansão e de investimentos, ele estava num patamar muito mais avançado. Não posso negar da pausa por conta da pandemia, porque, obviamente, tivemos que aí parar e averiguar como é que nós íamos abastecer o mundo, atender toda essa movimentação, assegurando a segurança dos nossos funcionários, mas agora eles já estão voltando, inclusive com as discussões, inclusive eu vi até uma pergunta sobre drone no Brasil, e as discussões continuarão no avanço, mas eu não posso te dar muito detalhe, porque eu não estou autorizada. Uma empresa corporativa, eles me proíbem de falar um monte de coisa. Eu falo sempre para a Luizinha que eu adoraria ser dona da minha empresa, para eu falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, mas eu não posso. Inclusive, eu tenho pessoas em relações públicas me monitorando, para ver se eu falo qualquer coisa e depois puxar a minha orelha. Mas o que eu posso dizer para você é que sim, existe muitas discussões já de projetos de expansão, não tão somente para o agro, mas para outras indústrias também. Obrigado, Nadir. Obrigado. Na sequência, Edeon Vaz Ferreira, nosso presidente do Conselho do Centro-Oeste Export. Edeon, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a Nadir, o Cláudio e o Roberto. E a minha pergunta vai para o Roberto. Na verdade, é uma pergunta do Fábio Saboia, que ele está perguntando qual o risco da China reduzir no médio prazo as compras do nosso agro ao investir no Vietnã, Índia e outros produtores asiáticos, além da África, né? A gente teve notícia que também estão investindo na África. Bom, esse risco sempre existe, né, da nossa competitividade. E aí eu acho que entram alguns fatores que nós temos nos preocupado, especialmente o pessoal do agro, e eu acompanho bastante de perto o pessoal do agro. Um dos meus melhores amigos é o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, que é sempre, para mim, uma inspiração e uma fonte de informação sobre tudo que acontece no setor. Eu vejo assim, nós temos dois vetores hoje fundamentais para manter o agro brasileiro nessa posição de protagonista e predominante no mundo. Um é a questão da tecnologia. Toda a parte de engenharia genética e melhor tratamento do solo, melhores tratos culturais, todo o incremento de produtividade que a gente tem visto no agro brasileiro tem sido notável. Eu acho que os números são assim fantásticos, eu não lembro todos eles de cabeça, mas eu lembro que tem uma que diz que enquanto nós aumentamos a ocupação do solo em algo assim como 50% ou 60% em 30 anos, a produtividade multiplicou por 3, está em 250%. Então, nós produzimos muito mais no mesmo espaço de terra.
Então, manter essa questão da tecnologia e o custo baixo, o custo nosso dentro da porteira, e parabéns ao agro, é o melhor do mundo, o mais baixo do mundo. O problema é a logística, é outro vetor que nós temos que preocupar. Eu estou vendo aí atrás, acho que isso é uma barcaça de grãos, né, que você tem. Então, o uso de hidrovias, ferrovias, multimodalidade e também eficiência dos nossos portos é fundamental. Nós temos que reduzir esse custo de logística ano a ano, para que ele não seja um inibidor da nossa competitividade no FOB ou no custo de frete. Porque dentro da fazenda eu sei que vocês dão conta. O problema é chegar no porto competitivo e depois o marítimo internacional também não encarecer demais a nossa entrega, custo e frete no destino. Agora, tem um outro fator também, que são os recursos escassos. Terra, água e sol, graças a Deus, são fatores naturais abundantes, por enquanto, no nosso país. Temos que cuidar do meio ambiente para que eles sejam permanentes. Enquanto nós tivermos terra, água e sol nessa abundância, não tem África, não tem Vietnã, não tem Índia. Ao contrário, a Índia vai estar importando do Brasil, daqui a pouco, quase igual à China. A economia da Índia está crescendo 7%, 8% ao ano. A população está se urbanizando, está mudando os hábitos alimentares. Vão comer mais proteína animal, mesmo com questão de religião lá, mas tem, enfim, aves e até bife de soja, vamos dizer assim, que nós temos um potencial enorme de crescimento de exportação do agro para a Índia. E mesmo mesmo na África, pega um país como a Nigéria. Acho que poucas pessoas aqui têm noção de que a Nigéria tem 210 milhões de habitantes, igual ao Brasil, e que vai ser o terceiro país mais populoso do mundo daqui a 50 anos. E qual o tamanho territorial da Nigéria? É igual ao tamanho da Bahia. Então, é certeza que será um grande importador de alimentos do Brasil. Nós vamos alimentar, nós hoje já alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, 6 vezes a nossa população. Então, para o pessoal de Mato Grosso, olha, meus cumprimentos, porque nós estamos alimentando o mundo. Tem poucas coisas que a gente pode falar com orgulho, de boca cheia no Brasil, mas no agro a gente está realmente campeão mundial. Parabéns para o agro e vamos continuar assim. Obrigado, Roberto. Bom, nós assumimos o compromisso de 1h30 de duração, estamos chegando próximo ao encerramento. Recebi várias perguntas, então eu vou só encaminhar mais 2 perguntas aqui dos nossos conselheiros. Eu queria chamar, por gentileza, o Dr. Mário Povia, que é o nosso presidente do Sudeste Export. Mário, por gentileza, sua pergunta. Obrigado, Fabrício. Boa tarde, Cláudio, Roberto, Nadir. Olha, vocês deram um show aí para a gente, uma verdadeira aula aí. E dizer a felicidade de ver o otimismo de vocês, né? Porque nós temos muitos problemas sistêmicos, né? Mas a gente vê essa mensagem de otimismo e isso é muito gratificante. Eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, dada a questão dos custos de transação que você mencionou, dada a questão do dia de ambiente de negócios no Brasil, né? Você poderia, talvez, quais seriam 3 medidas, né, que a gente poderia trabalhar como prioritárias, né? Não vale falar da educação, que você já falou da Coreia, né? Mas em termos de Estado, quando você fala do Estado e dos 3 poderes, né? Que medidas, dados que são problemas que nós mesmos criamos, né? Provavelmente as soluções também estão aqui dentro, a gente não precisa de ninguém de fora para solucionar. Que 3 medidas a gente poderia adotar aí para pegar aí o trilho do desenvolvimento aí, em termos de ambiente de negócio? Grato, Marco. Prazer. Eu acho, bem, você super objetivo, nós não temos tempo. Em primeiro lugar, já foi dito aqui, é urgente uma reforma tributária. Nós temos um dos sistemas mais complexos do mundo, com maiores custos impostos às empresas. As empresas têm que contratar consultorias, com todo respeito, né, Roberto? Enfim, para resolver esses problemas, de contratar escritórios de advocacia. Isso é uma coisa seguinte, quer dizer, eu vou falar algo que é chover no molhado.
pergunto, estou em conselhos internacionais, pergunto aos meus colegas, companheiros de conselho de outros países, no nosso caso, quantas ações nós teríamos? A resposta é uma, zero, uma, nenhuma. É isso. Enfim, então, em primeiro lugar, uma reforma tributária é emergencial, urgente no país. Enfim, para nós realmente... Bem, isso é o ponto 1. Congresso, só que isso vai ficando, daqui a pouco vai ficar para o próximo governo e vai ficando, enquanto isso está impondo custos enormes ao nosso país. Segundo, eu acho que tem que haver um processo de informação, educação, talvez seja um pouco pretensioso, mas de educação dos tribunais superiores, ou de informação, de convencimento. As decisões dos tribunais se comunicam. Você pode ter uma decisão que aparentemente não diz respeito ao nosso setor, ao nosso segmento, ou à infraestrutura como um todo, à exportação, mas, na realidade, ao gerar insegurança jurídica em A, isso respinga em B. E eu acho que tem a haver um processo de convencimento, talvez não tenha havido suficiente ainda, alguns esforços, pessoas da Fundação Getúlio Vargas, etc., mas tem que haver, eu mesmo já conversei com alguns ministros, mas enfim, tem que haver um processo de convencimento sistemático da importância que as decisões minimizem a insegurança jurídica, porque é muito elevada no nosso país e é mais elevada que na média dos outros países. Não é que não existem outros países, mas ela é muito mais elevada. Nós temos custos jurídicos muito elevados, realmente existe um pouco dessa tradição de judicializar, infelizmente, enfim, mas eu acho que isso daí, em primeiro lugar, são os tribunais superiores. É o STF, é o STJ, é esse trabalho que tem que ser feito, e não é um trabalho absolutamente legítimo, correto e importante para o nosso país, reduzir a insegurança jurídica, que infelizmente permeia. Terceiro, eu acho que tem algo muito simples, que custo é zero. Enfim, não vamos usar nossas agências regulatórias para fins políticos. Não vamos indicar pessoas que são, em primeiro lugar, indicações políticas, com todo respeito, pode ser para as agências. As agências merecem um respeito absoluto. E essas agências, estou falando de agências, não é somente no âmbito federal, no âmbito estadual e também, eventualmente, no âmbito municipal. Eu acho que a legislação foi um passo adiante, mas a legislação só se aplica, a lei de 2019, a um conjunto de agências federais, e isso é um papel da sociedade de fazer um processo de convencimento de não usar as agências para fins políticos. As agências têm que estar protegidas, digamos assim, porque elas têm um papel fundamental, principalmente se nós quisermos atrair o capital privado. Eu vou roubar 30 segundos, eu estou olhando o Edeon aqui, Ferreira. Edeon, resposta reforçando o que o Roberto falou anteriormente. O futuro do nosso agronegócio, o futuro dos nossos grãos, etc., é brilhante. Conheço muito a Índia tem escassez de terra. Conheço outros países, conheço o Vietnã, não tem como o Vietnã, com exceção do arroz, evidentemente, abastecer a Índia. Enfim, eu acho que existe um problema objetivo no mundo de escassez de terra arável. Conheço muitos países na África, mesmo Moçambique, que tem uma densidade relativamente baixa, etc., problemas enormes de transformar aquele país para abastecer um país como a China. Eu acho que a China, e eu espero que a gente trate corretamente a nossa relação com a China, o centro dela é o nosso agronegócio, é o centro-oeste, obviamente, sem desmerecer as demais regiões, claro. Obrigado, Cláudio. Eu vou, antes da última pergunta, a Nadir precisa ir para um outro compromisso, ela já tinha me avisado. Queria agradecer, Nadir, mais uma vez a sua presença. Foi muito importante essa tarde. Precisamos marcar, estou sendo cobrado aqui depois para o nosso Conselho Feminino, uma apresentação. Então, eu queria só, rapidamente, suas considerações finais, e aí eu volto para a última pergunta, para depois ter as considerações finais do Dr. Roberto e do Dr. Cláudio. Por gentileza, Nadir. Bom, na verdade, eu gostaria só de agradecer imensamente pelo convite de estar aqui nessa tarde. É um assunto extremamente necessário, né? Porque as discussões
enriquece e traz ideias justamente para a gente juntos combater e melhorar e mitigar um futuro, né? O otimismo aqui colocado por mim, até pelo Roberto ou pelo Cláudio, é porque eu acho que o otimismo é necessário para quando a gente acredita em algo, automaticamente eles fluem de uma forma mais positiva e mais rápida para um resultado positivo ali na frente, né? Contem comigo, contem com a UPS, seja nos seus grupos femininos ou masculino, não importa, até porque estamos vivendo a era do ISG muito forte e a diversidade e inclusão está fortíssima nisso, precisamos de todos, na verdade, juntos, para poder rapidamente acelerar esse pace que estamos como Brasil, que é de grande oportunidade, é rico, é maravilhoso, a gente só precisa aproveitar e colocar no trilho, né, de uma forma mais organizada. Obrigada, Cláudio, pelas suas palavras, aprendi muito hoje, e a grande aula do nosso querido amigo Roberto Gianetti, que é delicioso escutar todas as vezes que ele vai falar, o pessoal precisa estar ali com o Roberto, porque é uma aula de exportação e importação, trade, não importa o que seja. Fabrício, manda um abraço para o César, que teve um problema, agradeço imensamente pela honra de estar aqui com vocês nessa tarde. Tchau, um abraço. Tchau. Muito obrigado, Nadir, mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos para a nossa última pergunta, do nosso conselheiro do Brasil Export, Rodrigo Vilaça. Por gentileza, Rodrigo. Olá a todos, muito boa tarde. Meu mestre, Gianetti, sempre um prazer ouvir e ouvi-lo. A minha pergunta vai para ti mesmo. Não sei, antes a nossa Nadir, Fabrício, saiu agora, mas como ela está proibida de falar, eu ia fazer um questionamento sobre o quão seria bom investir em aeroportos industriais no Brasil. A UPS e outras viriam para o nosso país continental, que seria muito bom a experiência e a inteligência comercial que a UPS tem dentro desse mercado. Professor Fristac, eu tenho um pensamento, sabe, de longa data, de que a questão política e técnica elas têm que conviver de uma forma harmoniosa, né? Nem sempre o técnico foi prevalecente ou foi o mais assertivo, diferentemente de um político que erra e que se equivoca, em especial nas questões regulatórias. Então, eu vejo que o equilíbrio, nem esquerda nem direita, mas sim um equilíbrio, principalmente para agências regulatórias, o modelo americano apresentou muito isso, em especial de transportes, nós podemos ter um resultado melhor, desde que tenhamos todos o direito de questionar e de acompanhar a responsabilidade desses agentes reguladores técnicos de agências como energia elétrica, como transporte, que é o meu segmento maior, telecomunicações, etc. e tal. Mas, Roberto, qual a tua expectativa com os próximos leilões da chamada Super Semana de Infraestrutura do governo federal, assim como teremos São Paulo, com os aeroportos e estradas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, do meu amigo Edeon, Goiás, até o Nordeste também tem prevalecido, tem pensado nas privatizações, nas concessões de serviços que o governo, que o setor público não consegue mais reagir. Em especial, a pergunta que fiz à ministra Isabela Teixeira, faço a você. Qual é o cuidado que nós temos com um leilão do 5G no Brasil ainda esse ano? É isso. Tá, vamos lá. Eu acho que nós estamos vivendo um ambiente político e macroeconômico um pouco preocupante. Aliás, um pouco não, estou sendo até moderado, bastante preocupante, porque tem muita incerteza no ar. E isso não é bom para o investidor. O investidor gosta de chão firme, ele gosta de previsibilidade, como falou o Cláudio logo no início. E, infelizmente, isso está um pouco prejudicado no momento atual. Mas, não por isso, o interesse é altíssimo. Você vê que, mesmo diante de, vamos dizer assim, ter que voar no meio das nuvens, o investidor está comparecendo nos leilões e mostrando interesse em investir no Brasil. Talvez a gente não vá ter os preços ou o valor de outorga como poderíamos, mas que elas vão ter vários interessados e que vai ter gente aí disputando, vai.
E eu vejo na eletricidade, na telecomunicações, no 5G, já vou falar daqui a pouco, nas estradas, tivemos recentemente em São Paulo valores muito bons de concessão de estradas. No saneamento, está havendo também vários leilões de saneamento bem-sucedidos. Então, eu acho que a infraestrutura está encontrando resposta no investidor, tanto brasileiro quanto internacional. Não é só internacional, não. Tem gente daqui muito corajosa, com dinheiro e disposta a investir. Até porque, com uma coisa benigna que veio agora ajudar nessa área também, Rodrigo, é a questão da taxa de juro. Taxa de juro baixa tira o dinheiro do rentista, que estava lá acostumado à renda fixa por ano, ele tem que procurar alternativa. Então, ele está indo para os fundos. E os fundos de investimento têm que procurar empresas que têm bons projetos, bons negócios. Então, essas empresas têm acesso a capital mais barato, a financiamento de longo prazo mais barato. Então, isso tudo gera também um cenário mais favorável para o investidor em infraestrutura. O que precisa também, voltando ao que o Cláudio falou, segurança jurídica. Nós não podemos mudar a regra no meio do jogo. Então, se melhorar o ambiente das agências reguladoras, se tivermos regras estáveis que vão perdurar, que vão servir, de fato, para dar a rentabilidade que aquele projeto previa, eu acho que nós vamos ter muito sucesso agora e no futuro. Mas eu acho que nós estamos, então, num ambiente que tem prós e contras, mas eu sou otimista. Eu acho que os leilões vão acontecer com muito interesse dos investidores, e enquanto a 5G, para não fugir essa última parte, eu acho que deve ocorrer no segundo semestre, porque está havendo uma forte pressão da sociedade, não é só das empresas de telecomunicação, são os operadores lá de baixo que vão usar o 5G, que diz, olha, não dá mais para esperar, ou senão nós vamos ficar para trás. Já começou na Europa, já começou nos Estados Unidos, no Japão, então nem se fala, na China. E nós? Vamos ficar para trás? Aí todo mundo que está ouvindo, é importante pressionar pelo 5G. Isso faz parte do futuro do nosso Brasil. Se nós não tivermos tecnologia, que nem a questão da lei da informática dos anos 80, se nós tivermos aquele atraso, porque naquela época, não podemos repetir o erro. Vamos correr com o 5G, investir bastante em tecnologia, porque ela traz produtividade, que é a primeira palavra também que o Cláudio usou. Em quase tudo nós conseguimos, Cláudio. A produtividade é fundamental. Para isso, você precisa ter tecnologia de informação. Sem tecnologia de informação, nossa produtividade não vai ser igual dos nossos concorrentes. Bem, Roberto, obrigado pela sua resposta. Com isso, nós encerramos a fase nossa de perguntas. Agradeço muito ao Dr. Cláudio, ao Dr. Roberto, por participar aqui conosco. E agora as considerações finais. 2 minutos. Quero iniciar pelo Cláudio. Cláudio, apresente suas considerações finais. Na sequência, Dr. Roberto. Bem, na realidade, vão ser muito rápido. Agradecer a oportunidade, reforçar o papel nosso, né, enquanto sociedade, para pressionar pelas mudanças necessárias, fundamentais para o nosso país avançar, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito do próprio executivo, enfim, judiciário, como eu tinha mencionado. Eu acho que é muito importante que a sociedade se mobilize. Se nós não nos mobilizarmos, eu acho que nós vamos continuar a viver esse paradoxo, que é um país potencialmente muito rico, com enorme potencial, mas, enfim, ancorado, digamos assim, em alguns elementos que dificultam o progresso da gente. Eu agradeço mais uma vez e, enfim, é um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Cláudio. Na sequência, Roberto Gianetti, por favor. Vamos lá. Para uma honra participar desse evento, ao lado de amigos e pessoas tão ilustres, tanto os meus companheiros aqui de palestra, quanto os que me perguntaram, e todos que ouviram, e os organizadores. Veja só, estamos aqui num evento de comércio exterior, mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa, antes de mais nada, com o Brasil, com o nosso país, a nossa população, que precisa de emprego, renda, qualidade de vida. Como que o comércio exterior pode ajudar? Essa é que é a pergunta. Pode ajudar e muito. E eu dou aqui um exemplo assim, flagrante, definitivo, daquelas evidências que não há o que discutir. Peguem
as nações mais desenvolvidas do mundo. E vocês vão ver que todas elas tiveram, no período de forte crescimento, de agudo crescimento, um surto de exportação, uma grande abertura de comércio exterior. Ela ainda não ocorreu no Brasil. E precisa ocorrer, e logo. Nós precisamos dobrar e triplicar e ter metas para isso, uma política de comércio exterior que estabeleça metas e ponha a população a trabalho dessa política, porque se nós exportarmos o dobro ou o triplo do que nós exportamos hoje, eu te digo que nós vamos subir muito de patamar no ranking das nações, das economias mundiais, não só no volume do PIB, mas principalmente no IDH, na melhoria da qualidade de vida, na educação, na saúde, porque nós vamos ter emprego, renda, tributo, equilíbrio fiscal, enfim. O comércio exterior não é remédio para todos os males, mas certamente corrige muitas coisas na economia quando ela vai mal. E, portanto, vamos usar a ferramenta do comércio exterior que está nas nossas mãos, fazer do comércio exterior a grande alavanca de recrescimento do Brasil a partir de 2022. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez. O César acaba de me mandar uma mensagem, realmente está com problemas. Ele falou que está com 2G, não é nem 3, nem 4, está com 2G de sinal. Pediu desculpas mais uma vez por não ter conseguido participar, mas mandou um grande abraço. E com isso nós encerramos mais essa tarde aqui do Brasil Export. Agradeço a todos os nossos conselheiros, de norte a sul, aos nossos patrocinadores, nossos convidados. Mais uma vez, Roberto, Cláudio, obrigado por esta tarde maravilhosa aqui nesse espaço. Até amanhã, às 15 horas, com a nossa programação do Nordeste Export. A todos, um excelente dia. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. Boa tarde, abraço. Boa tarde. Boa tarde a todos. Parabéns. Parabéns, Fabrício.